Olá, amigos! Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre a tirania da utilidade. As grandes transformações da história raramente surgem da força dos exércitos ou das decisões dos governantes. No geral, elas começam de maneira discreta, nascem de ideias que se espalham devagar, atravessam gerações e, aos poucos, mudam o jeito como as pessoas enxergam o mundo. Antes de reformar leis ou costumes, essas ideias mudam os critérios com que a realidade é compreendida, julgada e vivida. Quando uma visão de mundo se espalha para valer, ela deixa de parecer só uma opinião e vira uma regra invisível do dia a dia. Sem que a maioria perceba, surge um novo padrão para decidir o que merece atenção, esforço e aplauso. As escolhas pessoais, os hábitos coletivos e os desejos mais profundos passam a seguir esse princípio, que logo vira uma verdade incontestável. Um dos traços mais marcantes da cultura atual é exatamente essa mania de colocar a utilidade no centro de tudo. O que não traz vantagem imediata, não dá lucro, não aumenta a produtividade ou não gera um ganho concreto, acaba visto como menos importante ou descartável. O valor das coisas não é mais buscado no que elas são, mas no quanto servem para algo prático. É um pensamento materialista que empobrece a vida, reduzindo a existência apenas ao que pode ser usado, medido ou transformado em lucro. Mas as experiências humanas mais valiosas não aceitam essa lógica. A amizade, o desprendimento, a empatia, o altruísmo, a beleza, a busca pela verdade, a evolução moral e a espiritualidade têm um valor que fica muito acima de qualquer utilidade. No centro dessa mentalidade está uma troca quase invisível. Em vez de se perguntar o que as coisas são, pergunta-se para que servem. As consequências disso aparecem na rotina. Não é difícil encontrar quem ache a leitura de um poema uma perda de tempo por não gerar lucro. Quem veja a beleza de uma paisagem como um momento sem proveito, ou quem avalie um amigo só pelas vantagens que ele pode trazer. Aos poucos, o valor real das coisas é apagado pelo cálculo do interesse. O que não traz ganho rápido parece inútil, como se só tivesse o direito de existir o que dá lucro. Uma vida presa a esse único padrão se torna incapaz de aproveitar os melhores momentos da existência. Ninguém pergunta a utilidade de um abraço sincero, de uma consciência em paz ou da alegria de fazer o que é certo. A conclusão é clara: se as melhores vivências não se justificam pelo ganho imediato, a utilidade não pode ser a medida máxima de tudo. Existem realidades cujo valor não está no que produzem por fora, mas na mudança que causam por dentro. Quando a utilidade vira o único critério, a visão da vida encolhe e justamente o que mais ajuda a abrir a mente e a melhorar o espírito acaba deixado de lado. A verdadeira sabedoria não é apenas acumular informações, mas conseguir enxergar os lados mais profundos da realidade. É um processo lento de refinar a sensibilidade, clarear a visão e cultivar a espiritualidade. Esse esforço interno permite ao ser humano ir além da busca por resultados rápidos e notar valores que enriquecem a vida, não pelo que oferecem, mas pelo que revelam sobre as pessoas e sobre o próprio mundo. Conforme a mente se abre e o entendimento se aprofunda, surge com clareza uma ideia central da filosofia espiritualista divulgada pelo racionalismo cristão: o princípio da unidade da vida. Por trás da variedade de seres e caminhos, há uma ordem comum que conecta tudo e guia a evolução da consciência. Nessa visão, o conhecimento, a amizade, a beleza, a ajuda mútua e a melhora moral deixam de ser fatos isolados e passam a ser vistos como partes de um mesmo crescimento interno.
O ser humano deixa de se ver como alguém isolado e passa a se entender como parte de um todo, onde cada avanço pessoal mexe, de alguma forma, com a vida de todos. Ao olhar só para o resultado imediato, os olhos se prendem ao que passa e perdem o que fica. Quase tudo o que ocupa o dia a dia, status, bens, moda e fama, se desgasta com o tempo. Já as qualidades do espírito seguem outra regra: inteligência, compreensão, honestidade, generosidade, disciplina, empatia e bondade são conquistas definitivas, pois mudam o que a pessoa é por dentro. Tentar medir a vida assim é como avaliar a riqueza de uma biblioteca usando apenas uma balança. Descobre-se o peso dos livros, mas não o valor das ideias que estão neles. Da mesma forma, quando a utilidade vira a única régua, o que mais importa fica invisível. Um olhar acostumado a medir tudo por resultados perde o dom de admirar o que é belo por natureza. Poucos campos mostram tanto essa falha quanto o conhecimento. Durante séculos, homens e mulheres estudaram temas sem nenhuma utilidade prática óbvia. As estrelas, a justiça, a linguagem, a arte e o sentido da vida. Não buscavam fama ou dinheiro, buscavam entender. Sabiam que o conhecimento vale mais que suas aplicações, pois expande a mente e ajuda a desenvolver a sensibilidade da alma. Por isso é preciso separar o que tem preço daquilo que tem valor. O preço muda conforme o interesse do momento. O valor vem da própria natureza da coisa. Uma joia pode custar uma fortuna e não melhorar em nada o íntimo de alguém. Já um gesto de carinho pode não custar nada e ter uma riqueza que mercado nenhum consegue pagar. O primeiro campo é o da posse, o segundo, o da consciência. O céu estrelado não brilha para aumentar a produtividade e a música não toca para melhorar processos. A amizade não foi feita para trazer vantagens econômicas e a verdade não importa apenas quando dá lucro. Essas realidades se justificam por si mesmas. O sentido delas não está no que produzem por fora, mas no que mudam por dentro. São janelas para o mundo maior, lembrando que uma jornada humana não se resume à matéria ou ao que é útil. Uma das missões mais urgentes de hoje é reaprender a valorizar o que não pode ser medido por números. Nem tudo o que engrandece a jornada vira estatística. Nem tudo o que alimenta a alma traz retorno rápido. As coisas mais valiosas acontecem no silêncio, em que a mente amadurece e o espírito cresce. É nesse espaço que o ser humano para de perguntar para que serve e passa a fazer a pergunta que realmente importa: quem estou me tornando? Um grupo que só valoriza as ferramentas corre o risco de esquecer os objetivos. Quando isso acontece, os meios se multiplicam e ficam mais modernos, mas os motivos que deveriam guiá-los somem. O poder cresce, mas a sabedoria diminui. Criam-se mais formas de agir, mas perdem-se os critérios que dão sentido à ação. Aí está a grande contradição do nosso tempo. Nunca a humanidade teve tantas ferramentas para mudar o mundo. Conversar, gerar riqueza ou viver mais. E mesmo assim, nunca foi tão urgente pensar sobre o sentido de estar aqui. A grande questão não é o que se é capaz de fazer, mas quem se é e para onde se caminha. Sem essa pausa, a montanha de recursos não cura o vazio, apenas o torna mais luxuoso. Pelo lado espiritual, o progresso real não é o que acumula riquezas visíveis, mas o que abre a mente e melhora as qualidades internas. Inteligência, sensibilidade, bom senso, generosidade, união e amor à verdade são conquistas reais que vencem o tempo e acompanham o ser em sua evolução. A plenitude, portanto, não está no que se usa, junta ou controla, mas no que se compreende, admira, ama e absorve. É nesse processo de melhoria da mente
que acontece o avanço verdadeiro, aquele que dá sentido aos dias e transforma o saber, a vivência e os encontros em ferramentas de evolução. De tão rica, essa conversa não cabe em uma única crônica. Por isso, o assunto continuará na próxima, para olhar de perto como tudo isso mexe com a vida, com a mente e com o crescimento humano real.